Neste vídeo nós estaremos falando sobre quais são os próximos passos da elite mundial para os próximos anos. Nós estaremos falando sobre 2 anos que serão chaves aí para eles, de acordo com o que eles estão divulgando, que são os anos de 2030 e 2050. Eu particularmente tenho as minhas dúvidas se nós chegaremos no ano de 2050, mas essa é uma dúvida particular minha. A gente tem que considerar a agenda global, a gente tem que considerar exatamente o que a dita elite mundial está tramando, está planejando, né? Pois bem, vamos começar com o ano de 2030. Eu tenho falado muito sobre o ano de 2030 aqui e será um grande divisor de águas para toda a humanidade. Com o ano de 2030 nós teremos aí a implementação, por exemplo, da Agenda 2030 da ONU, que é uma agenda política, é uma agenda econômica, é uma agenda social, é uma agenda que irá mudar o mundo como conhecemos de todas as formas possíveis. A inteligência artificial será usada para controlar os recursos naturais, a inteligência artificial será usada para controlar o comportamento humano através dessa agenda. Nós temos também vários aspectos da agenda ambientalista que trarão o controle da sociedade, do comportamento da população, desde, por exemplo, aquilo que você pode comer, né, o seu transporte, enfim, vários aspectos. O ambientalismo vai vir para controlar, inclusive, aquilo que você pode comprar ou vender. Daí a Bíblia fala que quando isso acontecer é algo profético, né? Porque nós temos a marca da besta sendo implementada no livro do Apocalipse, capítulo 13, e apenas com ela as pessoas poderão comprar e vender. E a Agenda 2030, ela também tem essa ambição, né, de, através da desculpa do ambientalismo, controlar aquilo que compramos e vendemos. Mas vai muito além disso, né? Aqui eu estou fazendo um resumo para vocês desse assunto. Enfim, nós temos aí a Agenda 2030, que é uma iniciativa muito endossada pelos globalistas nos últimos anos. Nós temos aí presidentes que defendem isso abertamente, grandes figurões como, por exemplo, o Gates e outros que financiam essa agenda e que a divulgam e que deixam claro que será extremamente necessário para o seu grande plano, né, que é mudar a ordem mundial. A Agenda 2030, inclusive, visa mudar a dinâmica mundial em relação aos países, né, visa acabar com as fronteiras. Enfim, é de fato a abertura, é de fato o início de uma nova ordem mundial, né? Não necessariamente de uma forma ditatorial, mas sim a organização, a construção da nova ordem mundial começa com a Agenda 2030, isso não tenha dúvidas. Antes de continuar, eu quero só deixar claro aqui para os irmãos, né? No vídeo de ontem eu expliquei, mas vou explicar de novo. Eu estou me recuperando de problemas de saúde, tá? Que aconteceram, infecções que eu tive o início de uma infecção generalizada, né? Que atingiu, essa infecção também atingiu minha família, minha esposa, meus filhinhos. Então eu ainda estou com pouca voz, pouco fôlego, mas estou aqui, né, trazendo para os irmãos as informações. Estou deixando essa informação aqui para vocês, estou deixando essa observação, melhor colocando, para que os irmãos aí não observem muito a minha voz, ou minha falta de voz, minha falta de respiração aqui, tá? Peço que considerem aí, por conta da circunstância. Pois bem, então temos a Agenda 2030 da ONU. Nós também temos o grande reset do Fórum Econômico Mundial, tendo sua ambição de começar no ano de 2030 e continuar através dos próximos anos, depois de 2030, né? E o grande reset, ele traz uma ambição de mudar o sistema econômico e o sistema político também, né? Então o grande reset quer, de uma vez por todas, mudar a economia mundial que nós temos hoje para uma economia mundial digital, né? Quer mudar a política que nós temos hoje
para uma coisa completamente diferente. Os sistemas democráticos, por exemplo, de acordo com a visão de muitos globalistas que estão aí por trás do The Great Reset, não é algo interessante. Então eles querem mudar e o grande reset mundial é isso. Reset, caso você não tenha familiaridade com esse termo, é basicamente, meus amados, um reinício. Quando você, por exemplo, reseta um computador, significa que o computador está começando ali, basicamente do zero. Quando você reseta uma máquina qualquer, é a mesma coisa. Então, eles querem resetar a Terra, o plano deles mesmo diz isso, o grande reset. E o Klaus Schwab, que é a mente por trás desse plano, o globalista aí que fundou o Fórum Econômico Mundial e por muitos anos presidiu essa organização, ele diz que o grande reset começou com a Covid. Então, começou com a Covid lá em 2020, mas esse é um plano que tem a ambição de cumprir suas metas em 2030 e continuar através do tempo. Não só isso, nós temos também a Fundação Rockefeller deixando claro que eles possuem um plano para 2030 de um reset no sistema alimentício. E, inclusive, esse reset no sistema alimentício, eles dizem que é para comportar 500 milhões de pessoas. Então, isso fala muito para nós. Nós falamos aqui para você sobre as Pedras Guias da Geórgia por anos e anos a fio. E as Pedras Guias da Geórgia deixam claro que o plano dos globalistas é reduzir a população mundial para 500 milhões de pessoas. E os Rockefeller estão criando um sistema alimentar que vai comportar 500 milhões de pessoas, porque, de acordo com eles, o nosso atual sistema alimentício, ele não dá conta. Ele vai ruir. Ele está prejudicando o planeta e por aí vai. Então, até isso eles querem para o ano 2030. Eles querem um reset no sistema alimentício, o que significa que os alimentos que nós temos no supermercado, essa dinâmica que nós temos, ela vai mudar. As pessoas não terão mais fácil acesso a certos alimentos, aí, principalmente naturais, e que são extremamente necessários para a nossa dieta. E eles vão usar não só da justificativa ambientalista para isso, eles vão usar de doenças como a gripe aviária, para eliminar os animais, e por aí vai. Então, é uma missão deles também tomar de assalto, de uma vez por todas, de forma escancarada, até 2030, o sistema alimentício mundial. E sempre lembrando para você, quem controla a comida, controla as pessoas, e eles estão basicamente fazendo isso. Eles estão de forma escancarada controlando a alimentação para controlar as pessoas, E é só você fazer aqui uma pequena análise, um cálculo de tudo que eu estou trazendo para você, que são coisas com fundamentação, não são aqui teorias, são coisas que têm lastro, que têm provas, que têm documentos. E falando inclusive em documentos, eu trago para você aqui o documento da organização C40 Cities, que está por trás da iniciativa da cidade de 15 minutos, onde eles colocaram lá em um documento algumas das suas metas para 2030. Então, até 2030, eles querem que nós estejamos aí, a população, no caso, não tenha nenhum veículo particular, tenha direito de comprar 3 itens de roupa apenas por ano, não tenha direito a comprar carne ou laticínios e também tenha direito apenas a um voo curto a cada 3 anos. Nós seremos tratados como verdadeiros prisioneiros. Essa é a verdade. Então, até o ano de 2030, essas são algumas das iniciativas, algumas das principais, com documentação, que as elites não escondem. Agora nós estaremos falando a respeito dos objetivos que essa mesma elite possui para o ano de 2050. Bem, um dos principais objetivos deles é a chamada Agenda Net Zero. E resumindo para você aqui, basicamente a Net Zero propõe que as empresas ou organizações de qualquer ordem e os países estarão
todos em 0% de emissão de carbono. E isso significa uma mudança completamente revolucionária no modo em que vivemos, no modo em que as coisas são produzidas, no modo em que as coisas são aí transportadas, né? Significa que não veremos mais veículos a combustão, significa que certos alimentos vão sair de circulação, significa que as pessoas não terão direito de viajar para outros países livremente, significa um controle completamente draconiano. E não é só isso. Os globalistas também acreditam que o ápice da agenda transhumanista chegará em 2050. Veja só essa fala que eu tiro aqui de um artigo, aonde nós temos o seguinte: Ray Kurzweil e Harari, que é Yuval Noah Harari, Ray Kurzweil, lembrando, ele escreveu até mesmo um livro com Bill Gates, um globalista, transhumanista, um homem muito respeitado dentro do ramo da ciência, e o Yuval Noah Harari também. A gente já falou bastante sobre eles aqui, né? Continuando aqui, lendo o parágrafo. Kurzweil e Harari até previram que a data de 2050 seria o momento mágico em que a nova era de unificação entre humanos e máquinas será consolidada, quando a inteligência artificial, os bebês bioprojetados com tecnologia CRISPR e a interação de nossos cérebros com microchips na internet das coisas, você finalmente verá o nascimento de uma nova espécie. Bem, existem várias iniciativas aqui que eu não vou estar trazendo. Tem a iniciativa 2045, tem também uma iniciativa para ali perto de 2050 que fala sobre transferir a nossa mente para uma nuvem digital. Então há uma visão aí muito, como eu poderia dizer, otimista dos globalistas para o ano de 2050 no que diz respeito a modificações genéticas, a transhumanismo, a perversão completa da vida na Terra, da maneira como o Criador projetou. Agora, são verdadeiramente projetos ambiciosos, projetos aí que nós não sabemos se eles terão êxito, tá? Por quê? Porque eles colocam, que chegarão em 2050, tem projetos também para 2100. Só que eles têm todos esses projetos, esses planos, eles possuem toda essa agenda para seguir, porque na cabeça deles eles vencerão essa guerra contra o Criador, né? Mas nós sabemos que a partir do momento que o anticristo se manifestar, nós sabemos que a partir do momento que houver aí o governo único mundial, nós teremos um período curto de tempo, né? Satanás terá um período curto para poder operar, a igreja estará na terra, né? Isso que eu acredito, durante o período da tribulação, e verá, né, Satanás agindo, verá o anticristo tentando aí perverter todas as almas, mas irá resistir, irá pregar o evangelho, irá se permanecer, né, intacta a igreja, por amor ao Criador, por amor ao Messias e esperando por ele, pelo seu arrebatamento, né? Então, é isso, meus amados. É exatamente, resumindo para vocês, existem várias iniciativas que eu deixei fora de 2050 e 2030. Trouxe as principais aqui, né? Mas, resumindo, é isso, tá? Eles possuem um plano, esse plano já está em vigência. Isso não é algo, por exemplo, os objetivos de 2030. Não é algo que eles vão colocar em prática em 2030. Não, é algo que eles estão trabalhando agora para que em 2030 esteja devidamente estabelecido. Antes de encerrar, eu trago aqui as últimas contribuições que recebemos, que servem para fazer com que esse trabalho continue de pé. Desde o último vídeo nós recebemos 2 contribuições, que foram dos irmãos Ernesto Patrício, que é um contribuidor fiel e traz uma grande contribuição, e também do irmão João Pedro Passos, que é um contribuidor fiel aqui de longa data do Matrix Mundial.
Agradeço aos irmãos por suas contribuições, por sua generosidade e deixo aqui para você o nosso apelo. Nós precisamos de você para que esse trabalho continue. Esse é um trabalho independente, né? E como qualquer outro trabalho, nós precisamos aí de financiamento para poder continuar. E nós pedimos a sua ajuda. Caso você julgue o nosso trabalho importante, o nosso trabalho verdadeiramente digno, nós pedimos que você contribua com qualquer valor aqui para ajudar a nossa obra, ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se assim o Criador permitir.